Na aviação comercial, a cada 6 meses, os pilotos precisam fazer sessões em simulador de voo para treinar aquilo que eles nunca querem ver no dia a dia. Fogo no motor, choque com pássaros, perda de trem de pouso, né, pousar de barriga, tudo que pode acontecer, o que a gente espera que nunca aconteça, o piloto tem que estar apto a resolver aquele problema. Então ele é treinado a cada 6 meses, ele é checado, ele é rechecado. As licenças dele vencem a cada ano. Né? Então, se ele faz os treinamentos a cada 6 meses, as licenças vencem, ele tem que ser reavaliado. Não é que nem quando a gente tira a carteira de motorista lá com 18 anos de idade e nunca mais senta no carro com o examinador. Eu sei como que eu tenho que lidar com a situação. Então é mais ou menos esse o cenário que a gente encontra. E nesse sentido, quando a gente olha só os números frios, número é uma coisa muito perigosa, né? Tem um jornalista amigo meu que fala assim, números quando torturados dizem o que você quiser, né? Uhum. Mas se a gente botar os números friamente, número de acidentes envolvendo aviões na aviação comercial no Brasil e da aviação geral, por exemplo, os números da geral são maiores. São bem maiores. São bem maiores. Sim, sim. Porque também voa muito mais. Voa muito mais, tem toda essa questão de operação que eu falei, e também tem uma questão de treinamento dos pilotos, manutenção dos aviões, condições que esses aviões podem voar, aonde eles podem voar. Vou te dar um exemplo. Pode falar. E o dono, né? E o dono? Que o piloto fala assim, doutor, o tempo tá ruim, doutor. Não vamos não, por favor. Não tá legal, tô com a previsão. Aí ele fala, eu preciso ir. Eu sou o dono do avião, nós vamos voar. Exatamente. E essa atitude, seja do dono do avião de agir dessa forma, ou do piloto de não falar não, pensando no emprego, que acontece muito, é onde pode dar problema, que já aconteceu várias vezes, né? Então isso é muito perigoso. Agora, o treinamento de pilotos da linha aérea, ele é periódico, né? Porque eu desconheço outra profissão, pode existir, mas eu não conheço, que exija um treinamento periódico a cada 6 meses do piloto para mostrar sua proficiência. Mostrar que ele é capaz. Mostrar que ele é capaz. Mostrar que ele conhece. Exatamente. E que ele sabe o que fazer. Exatamente. Na aviação comercial, a cada 6 meses, os pilotos precisam fazer sessões em simulador de voo para treinar aquilo que eles nunca querem ver no dia a dia. Fogo no motor, choque com pássaros, perda de trem de pouso, né, pousar de barriga, tudo que pode acontecer, o que a gente espera que nunca aconteça, o piloto tem que estar apto a resolver aquele problema. Então ele é treinado a cada 6 meses, ele é checado, ele é rechecado. As licenças dele vencem a cada ano. Né? Então, se ele faz os treinamentos a cada 6 meses, as licenças vencem, ele tem que ser reavaliado. Não é que nem quando a gente tira a carteira de motorista lá com 18 anos de idade e nunca mais senta no carro com o examinador. Na aviação, não. Isso é anual, né? Então, é uma profissão extremamente rígida nesse aspecto, porque uma coisa é o piloto ter experiência, outra coisa é ele ter proficiência. A experiência, o cara tem quantas horas de voo? Esse piloto tinha 10 mil horas de voo. Tá, mas quanto tempo fazia que ele não voava? Ele não voava há 1 ano. Então ele não tá proficiente, né? Ou o cara tem 500 horas de voo, mas ele tá ali com treinamento em dia e tal. Talvez a proficiência de um cara com menos horas de voo vai ser maior do que um cara com muito mais horas de voo. Né? Então todos esses aspectos têm que ser levados em consideração. E no caso da aviação geral, existe a obrigatoriedade do piloto fazer os cursos ou passar por avaliações periódicas para demonstrar que ele está apto a tocar aquele voo? Sim, ele precisa passar por avaliações periódicas, ele é reexaminado, mas você tem várias categorias na aviação. Então, se ele é um piloto privado, o que é o piloto privado? Ele pode voar o próprio avião ou não ser remunerado, ele não pode trabalhar como piloto. O piloto privado, o seu recheque, que a gente chama, né, da habilitação, porque quando ele tem uma licença, né, vou voltar um pouco para separar para ficar mais fácil. Tá. Você tem as licenças dentro da aviação. Então você tem o piloto privado, que é esse cara que eu falei. Depois você tem a licença de piloto comercial, que é o cara que pode trabalhar como piloto. Depois você tem a licença de piloto de linha aérea, que aí já vai, né, para a linha aérea. Dentro das licenças, você pode tirar habilitações, né? A sua licença, você nunca mais recheca. Então eu sou piloto privado, a vida inteira eu serei piloto privado. Só que para eu voar aviões motorizados, eu preciso ter uma habilitação para aquele determinado tipo de avião. Então, por exemplo, tem a habilitação de monomotor, habilitação de multimotor, habilitação de voo por instrumento. A habilitação de monomotor, ela vence a cada 2 anos. Isso significa que o piloto ele vai fazer um recheque para voar o monomotor só a cada 2 anos. Multimotor e voo por instrumento é todo ano.
independente de ser linha aérea, independente de que for. Então existe um tempo ali. Só que os aviões também são divididos em duas categorias. Uma categoria é o avião classe. O que é o avião classe? Um monomotor, ele tem um tipo que todos os outros monomotores de outros fabricantes seguem aquele mesmo padrão. Então, se eu voo, por exemplo, um Cessna monomotor, eu também posso voar um Piper, eu posso voar um Bonanza, eu posso voar um Cirrus, porque ele está dentro da mesma classe de monomotor. E tem os aviões tipo, que aí você vai tirar uma habilitação exclusiva daquele modelo de avião. Então, se eu sou um piloto, por exemplo, de um jato executivo, eu tenho que tirar, além de ter piloto comercial, licença de piloto comercial, além de eu ter habilitação de multimotor, habilitação de voo por instrumento, eu preciso ter uma habilitação daquele determinado modelo de avião. Aí você precisa fazer os recheques daquele modelo de avião de tempos em tempos. Sem dúvida alguma, é muito mais exigente. Muito do que mais. Tudo aquilo que a gente conhece de maneira geral como atividade. Não, com certeza. Agora, tem umas coisas também que eu não sei até que ponto tem algum peso em acidentes, mas a gente tem visto algumas vezes o proprietário do avião pilotando. Sim, né? Piloto proprietário. Ele compra um avião, ele é um executivo, ele tem um piloto, mas ele fala, cara, mas eu vou ficar avião a vida inteira, eu também vou fazer o curso para eu pegar o avião de vez em quando, né? E este é um profissional que nem sempre está pilotando o avião, ele está fazendo outras coisas. De vez em quando ele pilota o avião. E a gente vê em algumas situações, né? E a gente ouve dizer que fulano de tal, que era o proprietário, estava pilotando, né? Sim. Algumas vezes ele está ao lado do piloto, mas talvez ele estivesse pilotando também. Aí é uma especulação de minha parte, né? Mas este é um elemento que pode também ser eventualmente um complicador. E nestes casos, até que ponto tempo ruim, por exemplo, más condições do tempo, se tornam um elemento sempre agravante para um voo que é um voo visual, que não é por instrumentos. Sim. Isso é sempre um problema, a parte do voo por instrumento em condição instrumento. Porque hoje você pode perfeitamente voar por instrumento, não necessariamente estando em condições de tempo fechado. A regra, voo sob regra, regra sobre voo por instrumento ou voo sobre regra visual, o que diferencia é a altitude que você vai voar, os pontos que você vai passar na sua rota, né? E os equipamentos que você vai usar durante o voo. Não necessariamente você voar por instrumento quer dizer que você está guardado dentro de uma nuvem, né? E é isso que muita gente confunde. Principalmente piloto proprietário, que aí entra a parte da proficiência. Você voar por instrumento, em condição por instrumento, que na aviação a gente chama de IMC, né? Uma sigla em inglês que é a condição meteorológica de instrumento. É muito diferente, porque você não vê nada do lado de fora. Vou te dar um exemplo, o helicóptero. Helicóptero é uma aeronave muito difícil para você voar em condição de instrumento. Se ela não tiver piloto automático, se ela não tiver todo o sistema integrado. Você manter um helicóptero num voo reto e nivelado sem ver nada do lado de fora, eu diria que é quase impossível. Não é impossível, mas é muito difícil. Mesmo que você tenha dentro do helicóptero ali aquele horizonte artificial que te mostra o horizonte. Sim. Não, eu vou pilotar aqui só olhando o horizonte artificial. Aquilo que a gente vê nos jogos, né? Quando a gente vai brincar de pilotar, né? Num jogo qualquer, aí tem o horizonte artificial, você vai mantendo a aeronave ali na linha. Exatamente. Fazer isso com um helicóptero é muito difícil, porque o helicóptero é uma aeronave muito instável. Então, para você voar por instrumento de helicóptero, primeiro que ele tem que ter 2 motores, segundo que ele tem que ter toda a instrumentação, evidentemente, e ele tem que ter o piloto automático, né? Para você ter essa condição. Então, é um tipo de aeronave que, quando alguém tem uma toda equipada, hoje as telas são super comuns nas aeronaves, dá a impressão de que aquela quantidade de informação vai resolver tudo. E muitas vezes, alguns operadores, alguns proprietários, piloto proprietário, acabam não separando isso. E é aí que vem o problema. Então, voar em condição IMC, né, de tempo fechado, ela exige uma proficiência muito, muito alta. Você tem que treinar em simulador, você tem que voar com outro piloto, você tem que ter essa redundância também, né? Okay. Então, e quando a gente vê um helicóptero desses mais sofisticados,
turbo, né? E esses helicópteros, eles têm melhores, mais fáceis e mais seguras condições de voo, que a gente vê que algumas grandes empresas têm. Sim. E aqui nessa região, por exemplo, onde nós estamos, a região do Brooklyn, na zona sul de São Paulo, existe uma quantidade enorme de helipontos, de grandes empresas, e a gente vê os helicópteros pousando, que são máquinas que nos deixam assim de boca aberta. Sim. E algumas outras vezes a gente vê outros helicópteros pequenos, para 2 pessoas, para 4 pessoas, né? Que são bem menores. Esses maiores, mais sofisticados, são mais fáceis de pilotar e mais seguros em relação às dificuldades que podem aparecer? Cada máquina é feita para um determinado objetivo, né? O helicóptero é uma máquina difícil de pilotar, né? Então, seja um helicóptero de pequeno porte, um helicóptero de grande porte, claro que os maiores já têm alguns sistemas para facilitar a vida do piloto, mas a essência da pilotagem do helicóptero, ela é difícil. Então, quando você pega um helicóptero como de grande porte para carregar 10 pessoas, né, um Airbus H145, sei lá, um Bell 429, ele já tem várias integrações ali. Tem piloto automático, muitos deles já tem piloto automático completo, o helicóptero já faz praticamente tudo sozinho. Sim. No Brasil ainda não é certificado, mas já existe sistema que o helicóptero faz o pouso sozinho, né, mas ainda não tem essa certificação no Brasil. Então, claro que toda essa tecnologia embarcada facilita a vida do piloto. E toda essa tecnologia embarcada traz mais confiança para você encarar determinadas situações. Então você vai cruzar a Serra do Mar para ir para o litoral, por exemplo, com um helicóptero desse tipo, dá muito mais segurança. É um helicóptero que tem mais pás no rotor principal, então 4, 5 pás, isso dá mais manobrabilidade para a aeronave, você tem mais segurança, você consegue enfrentar melhor turbulências, coisas desse tipo. Quando você pega um helicóptero menor, vou dar o exemplo aqui do Robinson 44, que é um helicóptero para 4 pessoas, não é um motor a reação, que é um motor a turbina, né? Ele é um motor a pistão, mesmo princípio de funcionamento de um motor de carro, um motor de Fusca, né? Sim. E ele tem 2 pás no rotor principal, então ele é um helicóptero mais frágil, vamos dizer assim. Ele é um helicóptero que não é para determinadas aplicações. Agora, para que existe esse helicóptero então? Para reportagem aérea, por exemplo. Reportagem aérea é feita com o Robinson. Só com o Robinson, porque é um helicóptero barato, vamos dizer assim. Se ele é bem mantido, se ele é bem pilotado, ele tem a vida longa. Tem o nosso amigo, o comandante Hamilton, que voa Robinson 44, sei lá, acho que ele tem 8.000 horas de voo de Robinson 44 e está todo dia voando com excelência. Então tudo é uma questão de qual que é a aplicação daquela determinada máquina. Um helicóptero para 2 pessoas, um Robinson 22, para que serve? Principalmente para treinamento de pilotos. Ninguém vai virar piloto de helicóptero pagando hora de voo de 1 esquilo, só se o cara for milionário, né? Então cada máquina tem a sua determinada aplicação. Uma vez eu sabia daqui